Fala turma, mais uma vez com vocês aqui, enfermeiro Marcos na área. Hoje a aula é de cálculo de gotejamento. Lembrando que há duas formas, a tradicional e uma inovadora. Algumas dicas, alguns macetezinhos para quem tem dificuldade com cálculo. Então no decorrer da aula vocês vão entender. É só compartilhar, se inscrever, tá? Porque o YouTube vai notificar, vai mandar conteúdo para vocês. Peça aí para vocês um joinha, um like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e vamos seguir a aula de hoje. Vem comigo! Olá pessoal, retomando aqui nossas aulas, agora vamos falar de cálculo de gotejamento. Lembrando que eu tenho uma dica legal, tá? É um macetezinho que vocês podem estar assimilando e utilizando dessa forma. Aí fica a critério da melhor forma que vocês se adequarem. Então vamos lá. O que é o cálculo de gotejamento, tá? O cálculo de gotejamento ele é realizado quando nós precisamos controlar o gotejamento do paciente adulto e também do paciente pediátrico. E teremos o cálculo por gotas e o cálculo por microgotas. Mas eu vou ensinar as duas formas. Então vamos lá. Eu sei que 1 ml é igual a 20 gotas. Então, primeiramente, eu quero que você entenda que a cada 1 ml, tá? Sabe quando você aspira um medicamento, tá? E contém 1 ml? Então, esse 1 ml, você vai ter 20 gotas, tá? Desse medicamento. Por exemplo, você vai administrar no seu filho ou em você mesmo dipirona, tá? E você aspira, você pinga lá 20 gotas para a criança. Então, eu tenho 1 ml. Por adulto, vou colocar 40 gotas. Então, na realidade, você está aspirando 2 ml, entenderam? Então, a cada 1 ml é 20 gotas. Se eu dei 40 gotas de medicamento de pirona, eu aspirei 2 ml. Se foi 20 gotas, foi 1 ml. Então, 1 ml a cada uma unidade, vamos ter 20 gotas, para ficar bem reforçado. Mas para termos uma gota, nós temos 3 microgotas. Então, vamos lá. Uma gota, que é 20, uma gota corresponde a 3 microgotas. Se 1 ml tem 20 gotas e para cada uma gota nós temos 3 microgotas, podemos concluir que 1 ml iremos ter 60 microgotas, tá? Porque multiplica 3 microgotas vezes 20 gotas, por isso dá 60 microgotas. Vamos recapitular para você entender a fórmula de gotejamento, tá? 1 ml você terá 20 gotas. Desta mesma 1 ml você terá 60 microgotas. Porque uma gota é igual a 3 microgotas, tá? Para ficar bem recapituladinho. Também é preciso entender que uma hora, vamos falar de hora, tem 60 minutos. Então, para transformar uma hora em minuto, basta multiplicar por 60. Por exemplo, uma hora, 60 minutos. 2 horas, vai lá, são 2 vezes 60, ou seja, 120, tá? Minutos. 3 horas são 3 vezes 60, ou seja, 180 minutos. Então, beleza. Agora eu quero que vocês entendam isso. 1 ml é igual a 20 gotas e uma gota igual a 3 microgotas. Uma hora igual a 60 minutos, certo? Então, primeiramente, entendam isso. Entendam também que quando temos 1 litro, vamos falar de litro, é igual a 1000 ml, tá? Então, 1 litro é igual a 1000 ml, então depende, de repente vai cair isso no curso, no concurso, né, numa prova, né? Pode cair questão de litro também, tá? Então deve ter alguma questão com esse formato também. Agora vamos para a prática. Existe a fórmula de gotejamento que todos os professores eles ensinam, tá? É praxe. Então passa para vocês esse modelo, tá? E que é essa fórmula do volume sobre tempo vezes 3. Então, o volume que é para ser infundido no paciente.
tá? Que é dado em ml. Então você tem o T, que é o T de tempo, que o volume tem que ser infundido no paciente. E esse tempo é em horas. Então, e temos o número 3, que é uma constante. Então, para realizarmos a fórmula do gotejamento, ou seja, quantas gotas por minuto, né, nós precisaremos administrar para ser infundida. Lembrando, pessoal, que a palavra, eu vejo muitos professores falando de colocar medicação para correr, até para a saúde. Ah, está correndo tantas horas. O termo certo é infusão, né? A medicação não vai sair correndo, tá bom? Esse é o ponto de vista, tá? Então, são termos profissionais que a gente da enfermagem tem que acostumar com esse termo. As pessoas falam muito, coloca a medicação para correr, o medicamento sai correndo? Não, infusão, né? Então, assim, o termo certo é administrar o que nós precisamos fazer, entender que para administrar a medicação, ela tem que ser infundida. Então, precisaremos basicamente de duas informações do volume que precisa ser infundido, tá? Em quanto tempo por exemplo, o soro fisiológico terá que ter uma vazão, ou seja, uma infusão? Então, continuando. Vamos lá. Exemplo. Foi prescrito 1000 ml de soro ring lactado para ser infundido, tá? Eu falei não correndo, para correr. Eu falei para infundir EV. EV é uma sigla que fala de endovenoso, pode ser também IV, intravenoso. Ambos estão certos, tá bom? Então vamos lá, para ser infundido em endovenoso, de 8 em 8 horas. Como que é a fórmula? Então vamos aprender aqui como que faz a fórmula. A fórmula é volume, que aqui é o V, sobre T vezes 3. Então, quanto é o meu volume? Meu volume é de 1000 ml. Então, vamos dividir esse valor pela a quantidade do tempo. Qual que é o tempo que eu preciso infundir 1000 ml em 8 horas? Então, inserimos aqui o 8 vezes o número 3, ou seja, iremos ter 1000 ml para ser dividido por 8 vezes 3, que será igual a 24. Pessoal, façam na calculadora, tá? Lembrando que quando for uma prova, um concurso, vocês não vão usar a calculadora, tá? Mas para adiantar o processo, simplificando, usem aí a calculadorinha, tá bom? Eu passei para vocês no outro vídeo as técnicas de fazer as vírgulas decimal, né? E cortar os zeros, tá bom? Então vamos lá. Continuando, pega a calculadora, faça o cálculo. Então vai lá. E realizar o cálculo, então tá. Então faz assim, 1000 dividido por 24, vamos ter quanto? 41,6 gotas por minutos. E como que iremos discriminar esse 41,6 gotas? É assim, pessoal, quando tivermos vírgula, tá? E o número for maior que 5, então a gente vai arredondar para mais, tá bom? Então daí ficaria assim, ó, 42. E se fosse menos, vamos supor, deu 41,4, arredondaremos para menos, ou seja, seria 41 gotas. Vamos facilitar agora o que eu quero passar para vocês. Então, ó, esta seria uma fórmula para vocês decorar. Mas existe um macete, tá? Essa fórmula que vocês aprendem em escola, tal, né? Tem outro meio também. Vamos passar para vocês esse macetezinho aqui, tá? Vamos ver comigo. Temos que infundir 1000 ml de soro de solução de ring lactado, EV, de 8 em 8 horas, certo? Na fórmula do gotejamento, eu tenho que ter no final as gotas sobre um determinado tempo em minutos. Mas aqui tem um esquema. Vamos lá. Vamos transformar o ml em gotas. Até porque é um meio mais fácil, tá?
Eu havia comentado no começo que 1 ml é igual a 20 gotas, lembram? Correto? Então, 1000 ml serão quantas gotas? É só multiplicar o 1000 vezes 20. Ao multiplicar 1000 vezes 20, teremos 20.000, ou seja, 1000 ml são 20.000 gotas. Então, serão 20.000 gotas que será infundida no paciente, tá? E o tempo abaixo será em minutos, como eu expliquei no começo da aula. Nós temos o tempo em horas, e 1 hora são 60 minutos. Logo, se eu tenho 8 horas, quantos minutos são? Bom, basta multiplicar por 60, tá? Então vamos lá. 8 vezes 60 é igual a 480 minutos. Então, iremos dividir a quantidade de gotas pela quantidade de minutos que foi encontrado. Então, ficará assim, 20.000 e dividir por 480, ou seja, 20.000 gotas que será administrada ou infundida em 480 minutos. Então, vamos facilitar, pegar a calculadora aí, tá? Então, vamos lá, calculadora, peguem aí. Os 20.000 dividam por 480 e teremos o resultado de 41,6. Pois teremos o mesmo valor, né, do 41,6, ou seja, são as 42 gotas por minuto. Então tivemos aí, gente, dois métodos, tá? Dois métodos diferentes, mas com a mesma respostas, tá? Então, em uma você vai precisar da fórmula e a outra vocês não irão usar, tá? Não vai precisar. Mas aí, no caso, como eu disse, fica a critério de vocês, tá? De quem prefere fórmula ou não. Eu, particularmente, eu não uso tanto fórmula, né? Até porque me confunde um pouco, tá? Mas aí vocês escolhem. Agora vamos apresentar a forma do gotejamento em minutos. Então preste bem atenção. Esta é a fórmula do gotejamento, tá? Volume vezes 20 sobre tempo. Vx20 tracinho T. Mas na fórmula anterior, o tempo era em horas, tá? Agora, este tempo será em minutos. Por exemplo, o médico prescreveu para realizar a infusão de um medicamento em 45 minutos. Na outra fórmula, ela só valeria se fosse em horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas e meia. Mas agora será em minutos. Então, será essa fórmula aqui, ó. O volume continua em ml. Aí multiplica por 20, que é uma constante, e divide pelo tempo em minutos. Vamos ao exemplo. Temos 100 ml para ser infundido por via intravenosa ou endovenosa, por 30 minutos. Aqui tem duas questões. Primeiro, quantas gotas por minutos? E quantas microgotas por minuto? Então vamos aplicar a questão em nossa fórmula, tá? Para podermos encontrar a quantidade de gotas por minuto. Volume vezes 20. Qual o volume? O volume aplicado é 100 ml, né, que será administrado. Multiplica por 20, que é a constante, e divide esse valor por 30, que é o tempo que precisa ser infundido. Então vamos lá. 100 vezes 20 é igual a 2.000. Agora vamos dividir esse valor por 30. E depois, o que faremos? Vamos lá. Vamos em calculadora, tá? Divide 2.000 por 30, que será igual a 66,6 gotas por minuto. Ou seja, teremos 67 gotas. Passou arredonda para mais, certo? Lembrou? Então, tá. Professor Marcos, como transformaremos gotas por minutos para microgotas? Vocês podem estar perguntando isso aí. Tá? Então acreditem, é simples. Basta pegar este valor e multiplicar por 3. Ou seja, vamos ter 66,6 por
multiplicado por 3. Tá? Recapitulando, 66,6 multiplica por 3. Neste caso, o resultado será de 199,8 microgotas por minuto. Gente, mas tem um detalhe, tá? Nós não vamos multiplicar por 3 o valor quebrado. Desculpa, nós vamos multiplicar o valor quebrado. Não arredondem para 67, porque vai dar errado. Nesse caso, vocês vão multiplicar o quebradinho, 66,6 por 3. Não arredonda 67, que pode dar errado, tá bom? Então é isso aí. Então, nós vamos multiplicar por 3 o valor quebrado e não 67, tá? Porque se você for arredondar, na hora de multiplicar por 3, vai dar outro valor. Vai dar, por exemplo, vai dar 201, tá? No qual vai dar uma diferença, pode estar errando no cálculo aí numa prova de repente. E se for usando essa fórmula com o nosso esquema, o nosso macetinho, vamos lá. Pegaríamos 100 ml e transformaríamos em gotas, pois sabemos que o ml é igual a 20 gotas, lembram? Então ficaria assim, 100 vezes 20, ou seja, daria 2.000 ml e dividiria pelo tempo em minuto. Então, quanto é o tempo em minuto? 30. Então seria basicamente a mesma fórmula. E se fossem microgotas, é só multiplicar a 100, que é a quantidade de microgotas, vezes 3, ou seja, daria o mesmo resultado. Então vamos aqui na prática mais uma vez, com essa questão de concurso. Vamos lá. O gotejamento em microgotas por minutos de um soro cujo volume total é de 504 ml. E o tempo de infusão é de 10 horas. E o tempo de infusão de 10 horas é de... Então, ele coloca microgotas e o volume total de 504 ml. E o tempo de infusão, que é de 10 horas. E ele quer saber quantas microgotas por minuto tem. Vamos lá. Eu tenho o volume e tenho o tempo, tá? E qual que é a fórmula que eu irei utilizar? No macetinho aqui, vamos lá, esqueminha. A primeira fórmula, o volume dividido pelo tempo, vezes 3, qual é o volume? 504 é o volume. Dividido por quanto? Dividido por 10 vezes 3. O 3 da fórmula e o 10 pelo tempo. Vamos pegar a calculadora, coloque aí 504 dividido por 10 vezes 3, que é igual a 30. Então vamos ter 16,8. Mas ele não quer o valor em gotas. Esse valor é o cálculo para gotas, tá? E em minuto. E ele quer o valor em microgotas. Então iremos multiplicar esse valor por 3 para transformar as gotas em minutos por microgotas em minutos. Então, 16,8 vezes 3, teremos um resultado de 50,4, que é a resposta da questão B. Ou vocês poderiam simplesmente pegar o volume e dividir pelo tempo, tá? Quando queremos calcular microgotas por minuto, poderemos utilizar esta fórmula, pois daria o mesmo resultado. Então, vamos tirar as nossas provas aqui. O volume é de 504. O tempo é em 10 horas. Então, 504 dividido por 10 é igual a 50,4. Essa fórmula sendo multiplicada por 3 em gotas por minutos, ou utilizar esta fórmula de microgotas por minuto. Tá? Então é isso aí, pessoal. Maravilha? Eu espero que tenham compreendido. Avisa aí seus amigos, seus colegas de curso, de hospital, home care, de estágio, tá? Divulguem o curso e vocês também vão estar ganhando cada um que se matricular, tá? Então cliquem no link aí e vamos às nossas aulas. Até mais.